Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração aquilo que Ele deseja. Deixa a presença de Deus te envolver, tomar conta de você. Permita com que o Espírito Santo de Deus revele a você aquilo que está mais guardado na profundeza do coração de Deus. Permita que o Espírito Santo te dê as respostas de tantas coisas que você ainda não teve resposta. Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração e que Ele conduza você ao caminho da verdade, da justiça. Que o Espírito Santo convença o teu coração o que é a verdade de Deus. Qual é a dor do coração de Deus? Com a mão sobre o teu coração, reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue comigo o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 22. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Neste meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o no outro lado, na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Vamos ler junto? Buscais-me não porque vistes os milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas, vamos ler de novo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus. Vamos ler junto? A obra de Deus é esta: que creais naquele que Ele enviou. Perguntaram eles: que milagres faz tu, para que o vejamos e creamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe:
Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna. Quanto tempo você gasta do dia pelo teu trabalho? Trabalho que você faz. Quantas horas você dedica trabalhando para ganhar o arroz, feijão, a roupa? Com certeza menos de 8 horas, eu acredito que não seja. E que bom! E nós temos que trabalhar. São Paulo diz que quem não trabalha não merece comer. Trabalho edifica. Trabalho nos santifica. O trabalho nos faz também pessoas boas. Quando trabalhamos com Jesus. Quando levamos Jesus para o nosso trabalho. Quando não esquecemos Jesus em casa. E eu pergunto, quanto tempo você gasta trabalhando pela tua casa do céu? Você tem ido à missa todos os dias? Ah, irmã, não dá tempo. Mas você tem pelo menos se esforçado? Você tem pelo menos desejado comungar o pão da vida? A tua herança eterna? Nós vivemos inventando desculpa para não ir na missa. Porque exige. Às vezes a gente está de um lado da cidade, tem que atravessar a cidade para poder comungar o corpo e o sangue de Jesus. Mas São Paulo já disse na carta dele, a razão de muitas pessoas estar doentes e até mortas é porque comunga o corpo do Senhor e bebe do seu sangue de forma despreparada, sem reconhecer que ali está o corpo de Jesus, que ali está a razão da tua vida. O demônio, sabendo disso, ele faz de tudo para você não ir até a missa. Porque eu quero dizer para vocês que não existe oração mais forte, não existe exorcismo mais poderoso, no qual Satanás não suporta, do que a participação da missa, com teu coração preparado com a confissão. Irmã, eu me confesso para Deus, tá bom? Confissão, sacramento que Deus o deixou. Confissão verdadeira é aquela que você se humilha diante de um homem como você, mas que teus olhos não vê na tua frente um homem, vê a soberania de Deus naquele homem, a persona Cristo. É Cristo que absorve teu pecado. Então, por mais pecador que for um padre, você pode confessar com ele, porque a soberania e o poder de Deus está nele. Até segundo a ordem de Melquisedeque, ele será o sacerdote para sempre. Você não tem que escolher uma igreja para você ir na missa, se a missa é mais animada ou menos animada. A missa é missa na sua essência.
A missa é missa, independente se cantou uma música ou não. A missa é composta de duas partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística. E se isso aconteceu, a missa foi realizada na sua plenitude. Agora, homem e mulher que não comunga do sangue de Jesus e do corpo de Jesus, está doente mesmo. E mesmo que você tome um remédio de quimioterapia, radioterapia, sem esta quimioterapia que se chama Eucaristia, eu digo para você que você não vai ver resultado bom nenhum. Por quê? Eu fiz farmácia bioquímica e eu posso dizer para você, o remédio, ele possui uma força de curar o teu corpo. Mas se esse não tiver união com o céu, até mesmo o remédio, o médico pode passar errado e vir destruir a tua saúde. Não tem remédio por excelência que cura todas as raízes e espécies de doença diferente que não seja o remédio da Eucaristia. Vivemos num mundo de ateísmo onde está se extinguindo a nossa fé, porque não comungamos do autor da fé. O autor da fé se chama Jesus Eucarístico. E se você quer ver mesmo um bom resultado no teu diagnóstico, você deve procurar esse Dr. JC, que se chama Jesus Cristo. É o melhor médico que eu posso indicar para você sem medo de errar, porque ele tem uma receita que ele vai te dar, que está aqui. E se você seguir esta receita, aqui está tudo para você, porque a palavra cura, liberta, salva. Ninguém mais pode fazer isso a não ser Jesus. Mas eu digo para você, a Eucaristia está sendo esquecida por nós. E quando o Senhor faz uma reclamação na palavra anterior que eu partilhei hoje com vocês, não temos guardado o dia do Senhor. O dia do Senhor se tornou um dia de descanso para nós. Ninguém tem tempo de adorar Jesus no domingo. Ninguém tem tempo de ir na missa logo cedo, no começo do dia. E muitos acabam nem indo na missa no final de semana, que é um pecado mortal, diz o catecismo da Igreja Católica. Tem gente que vai na missa no sábado à noite para não ir no domingo, para aproveitar o domingo para fazer as suas coisas. E eu digo para você, é o único dia que Jesus pediu para ele, se chama domingo. Quando não se guarda esse dia, pode olhar a tua vida, fica tudo amarrado, nada anda. Irmã, eu que tenho que trabalhar todo domingo, peça para o Espírito Santo te dar um outro trabalho, e Ele te dá, porque Ele é Deus. Peça para o Espírito Santo que o domingo você quer guardar Ele, que você quer fazer o bem nesse dia, quer adorar Jesus, quer ir na missa. E eu falo para você, o Senhor só pede uma vez na semana para não ser pecado mortal. Isso é ser um discípulo ordinário. Quem vai à missa todo domingo é um discípulo ordinário. Mas o discípulo extraordinário é aquele que faz além do que pede. Ele vai todos os dias, porque ele tem saudade de Deus, porque ele quer carregar dentro dele a salvação. E eu digo, quem vai à missa todo dia, pratica o mais alto grau de oração. Meia hora de missa é muito mais forte do que 24 horas de oração ajoelhado. E com meia hora de missa, você carrega dentro de você o teu céu. Não adianta nada. A palavra de Deus diz, vocês trabalham por aquilo que verdadeiramente não edifica, não transforma. Precisa comungar do pão da vida. Mas um pouco para frente, nesta mesma leitura, Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna. Pode olhar para uma pessoa que comunga Jesus todo dia. Se ela tem depressão, se ela tem tristeza. Pode olhar para uma pessoa que vai à missa todo dia para ver se ela está desanimada. A menos que a missa não está convertendo ela. Porque eu digo que é impossível comungar do corpo e do sangue de Jesus e sair a mesma pessoa da igreja. É impossível o sangue de Jesus entrar nas minhas veias e não converter a minha alma e não transformar a minha vida em redenção. É impossível. Cada vez que eu comungo Jesus, eu tenho sede e saudade do céu. E eu quero mais Deus. Eu quero mais a eternidade. Eu tenho mais vontade de rezar, de ler a palavra de Deus, de fazer o bem. Eu quero ser no meu trabalho um pedaço do céu para a vida daqueles que entram ali triste, desanimado. Eu quero ser no meu trabalho verdadeiramente o rosto de Cristo. Porque quando comungamos o corpo e o sangue de Jesus, algo de sobrenatural mexe na nossa vida. Olha, eu quero dizer para vocês que hoje eu sou religiosa e eu tenho que ir na missa todo dia porque está no meu carisma. Mas antes de eu ser religiosa, eu ainda era criança. Meus pais me deu essa herança. E eu digo para você que foi a melhor herança que meu pai podia me dar. Meu pai nunca teve dinheiro. Meu pai sempre lutou para ter o necessário, para nunca faltar o necessário dentro de casa. Mas o meu pai, nunca vi meu pai triste. Porque meu pai é um homem de oração. Até hoje. Quem conhece o meu pai é uma pessoa feliz. Minha mãe é uma mulher feliz. E continua não dando dinheiro. E eu digo para vocês que eles são o maior exemplo para a minha vida, que dinheiro não traz felicidade para ninguém. A gente cria ilusão, se a gente tiver uma casa nova, a gente vai ser muito feliz. Meus pais moram em casa de aluguel. Entretanto, é feliz. Na casa dos meus pais eu encontro verdadeiramente um pedaço do céu. Porque meus pais me deram o tesouro maior. Me ensinaram a amar Jesus. Me deram Jesus. Me deram o presente maior. Porque com Jesus, e eu digo para vocês, eu era criança, eu andava todos os dias 6 quilômetros a pé. Eu me lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu andava 6 quilômetros a pé para ir até a igreja. E 6 quilômetros a pé para voltar todo domingo. E todos os dias na semana eu andava 6 quilômetros para estudar, para ir, e 6 quilômetros para voltar. E por isso que eu sou uma mulher forte. Trabalho edifica a gente. Aquelas caminhadas que eu dava rumo à igreja, como já diz no livro do Padre Pio, que os anjos, na verdade não é nem o livro do Padre Pio, é um outro livro que eu li sobre a Eucaristia, que os anjos contam os nossos passos quando nós vamos rumo à igreja para comungar Jesus. Tem um anjo que te acompanha e mede o tamanho do teu sacrifício. Os santos caminhavam quilômetros doentes para não perder a Eucaristia. E diz ainda um livro que eu li dos santos: nós temos tanta pressa para ir embora quando termina a missa. Os anjos do Senhor, quando você comunga Jesus, Deus põe um exército de anjos em volta de você, que fica prostrado em volta de você, adorando o Cristo que habita dentro do tabernáculo do teu coração. Olha que coisa mais forte. E por isso que você se torna ao sair daqui e entra dentro da tua casa com Jesus. Quem pisa naquele lar a partir daquele momento é Jesus Cristo, filho de Davi, que vai transformando aquela casa. Amados irmãos, as minhas maiores dificuldades eu venci comungando Jesus da Eucaristia. Eu digo para vocês que eu já enfrentei momentos muito difíceis na minha vida.
mas todos eles eu venci com a Eucaristia. Ah, que tesouro! Ah, se nós soubéssemos a riqueza que Deus nos deu e nós negamos por causa da nossa preguiça, por causa do nosso sono. E eu digo para você, eu prefiro ficar sem dormir do que ficar sem uma missa. E eu prefiro ficar sem comer do que ficar sem Eucaristia. Eu fui agora para a Itália, e eu tive a graça de ir para a Itália, graças a vocês aqui de Joinville, que me deram de presente, de aniversário, que juntou todo mundo, cada um doou um tanto de dinheiro e pagaram a minha passagem, e me deram de presente. Por isso que eu levei todos de Joinville, e coloquei lá dentro do coração do Papa João Paulo II. Todos. Porque não existe presente maior para o meu aniversário do que uma missa. E eu, lá na Itália, eu preguei em alguns lugares, como na Sicília, e eu vi a sede daquele povo, de querer ter essa experiência de Deus. E quando a gente chegou em Roma, eu, no dia do meu aniversário, eu tive a graça de estar com o Dom Moacir de Curitiba lá. Tinha mais vários padres na mesma casa, que nós temos casa lá em Roma, e eles estavam na nossa casa lá em Roma. E o padre Cícero, que é o responsável por tudo isso lá, pelas irmãs, ele disse para mim: irmã Zélia, o que você quer que eu celebre nesta missa? Eu falei: o que o senhor quiser. Porque missa para mim, por excelência, ela já diz tudo. E ele disse assim: eu vou te dar um presente então, nesta missa. Eu vou celebrar a missa de Nossa Senhora das Graças. Vocês sabem o quanto que eu sou íntima da Virgem de Nossa Senhora das Graças. E a casa que eu moro hoje se chama Casa Nossa Senhora das Graças, Comunidade Nossa Senhora das Graças. E por onde eu passo, eu tenho feito experiência profunda das medalhinhas milagrosas da Virgem Maria. Entretanto, aquela missa, para mim, foi a experiência mais forte do meu aniversário. Foi aquela missa, onde eu pude experimentar o grande amor de Deus. Um Deus tão grande, que se humilha tanto para se tornar um pedaço de pão, onde somente a minha fé é capaz de enxergar que ali está um Deus vivo, soberano, o Rei dos Reis, o único que tem poder de atrair você para esta igreja, o único que tem poder de curar o teu câncer, o único que tem poder de se doar gratuitamente, sem cobrar um centavo de você. Se você vai fazer um trabalho lá no Espiritismo, eles cobram não sei quanto de você. Agora aqui é gratuita a Eucaristia. Jesus se doa de forma gratuita, e nós perdemos a graça muitas vezes. Chegou então o dia seguinte, dia 26 nós fomos para Roma. Dia 25 foi meu aniversário. Era gente do mundo inteiro. 5 milhões de pessoas estavam ali. Sabe para quê? Para uma única missa. A única atração de Roma naquele dia, 27 de abril, era a missa de canonização de 2 papas, João Paulo II e João 23. Eu digo para você, quem tem a força de reunir 5 milhões de pessoas de todas as línguas, raças e nações, aonde eu presenciei, porque eu estava no meio deles, o povo de pé, desde as 7 da manhã, das 2 da tarde, até o dia seguinte, às 5 horas da manhã, sem saber se ia conseguir entrar ou não, na Praça São Pedro. E eu digo para você, a maioria não entrou na Praça São Pedro.
Sabe por quê? A praça é pequena. E eu podia ouvir aqueles jovens. Nós ficamos de pé, sem poder ir no banheiro, sem poder sair, sem poder sentar, sem poder fazer nada. A noite inteira acordados e esperando por aquela missa. E eu digo para você, não tinha ninguém triste naquele lugar. Tudo se transformou em oração, em música, em graça. Algumas pessoas diziam para nós assim: vocês vieram do Brasil só para esta missa? E eu dizia assim: esta é a missa que vai começar aqui e nunca mais vai terminar dentro de mim. Porque a missa é isso que acontece dentro de nós. Vocês pensam que a missa é só aquilo que nós viemos aqui, 1 hora de missa? Que quando o padre passa de 1h20, todo mundo já começa a ficar inquieto e querer ir embora? Dura menos do que um jogo de futebol a missa. E traz muito mais prazer e alegria do que um jogo de futebol quando o teu time ganha. Porque esse time já ganhou, já é vencedor. É muito maior. Este é o remédio que Deus quer que nós tomemos. Então, quando eu participei daquela noite, eu digo para vocês que quem tem Jesus dentro do coração é diferente. Nada destrói as nossas convicções. Nada. Por isso que eu falo que meu pai me deu o presente maior. Foi me ensinar a amar Jesus. Porque Ele me deu tudo. Com Jesus, eu consigo pagar minhas contas todo mês. E olha que são pequenas, hein? São muitas contas. Que a gente vive da fé. A gente não tem um salário. Todo mês eu tenho que pagar R$1.500 de aluguel. Todo mês eu tenho que pagar centenas de contas. A única coisa que nós temos é fé. E a gente sabe que Jesus vai mandar. Porque a gente deu a vida para Ele. Como quando a gente passou aquela noite, eu tive a graça de entrar com o Felipe Passo. Muitos de vocês que acompanharam a história do Felipe, que sofreu um tiro por defender o dinheiro da Jornada Mundial. Um jovem, cheio de entusiasmo, cheio de vida, que reunia a juventude para ir para a Jornada Mundial. E ele estava com o dinheiro na casa dele, porque a pessoa que abria a conta não tinha aberto a conta, e o assaltante entrou na casa do Felipe Passo, apreendeu toda a família. E ele, para defender a mãe, a família e o dinheiro de todos aqueles jovens, ele levou um tiro, aliás 2, um não pegou nele e o outro pegou aqui. O menino, tão cheio de saúde e de vida, ficou paraplégico. Está na cadeira de rodas. E o Felipe foi de cadeira de roda para esta missa. O Felipe, ele não vê a cadeira de roda como uma maldição na vida dele, mas ele vê a cadeira de roda como um troféu, onde ele teve coragem de defender todos aqueles jovens que estavam desejando ir para a jornada. Eu digo para você, ele foi lá, então eu tinha a graça de entrar com o Felipe lá dentro. Ele me escolheu. E ele me queria dar de presente para mim de aniversário. Eu podia entrar com o Felipe lá dentro, ficar bem perto do Papa. Mas daí, eu tinha ido me encontrar com a peregrinação do Ironi, que estava lá em Roma. E eu fiz a opção de ficar com todos os 32 pessoas da peregrinação do Ironi. Eu abri mão, porque para mim, o maior valor era aquelas pessoas que estavam ali, no qual eu tinha que rezar com elas naquela madrugada. E quando eu soube que às 3 horas da manhã, os padres iam fazer uma missa ali no chão, em qualquer lugar ali em Roma,
porque era o dia da misericórdia, eu não podia perder essa missa. Muito mais do que entrar com o Felipe era participar dessa missa às 3 horas da manhã, correndo o risco de não entrar na praça. Então eu fui num portão para entregar o envelope do Felipe, que ele tinha esse papel que estava comigo, autorização dele entrar. Quando eu cheguei nesse portão, eu senti que algo me levava para aquele portão. Eu voltei. Os 32 pessoas estavam no meio daquela multidão de gente. Eu não tinha como entrar para chegar até eles, e eles não tinham como sair. Mas eu falei para a Virgem Maria: se é vontade do coração de Deus que eles saiam daqui e vai lá para aquele portão, a senhora vai tirar todos eles daqui de dentro. Não deu 5 minutos, nós conseguimos tirar os 32 pessoas de lá do meio daquele povo, e eles estavam indo para o portão comigo. Quando nós chegamos naquele portão, tinha uns guardas, e eles não deixavam ninguém entrar. Nós fomos os últimos a entrar ali. E o pessoal, a segurança é muito assim, firme, não deixa mesmo nada daquilo que não é para ser feito fazer. E nós passamos a noite inteirinha ali naquele frio, atrás daquele muro, porque ali a gente não podia nem ver o Papa e nem muito menos ouvir. Aí o Ironi olhava ainda para mim e dizia assim: irmã Zélia, por que você nos trouxe aqui? Eu falei: não foi eu, foi Deus. Só tinha nós ali. Tinha mais um povo que depois foi perdendo a vontade, foi indo embora. Eu quero contar esse testemunho para você ver que quando você comunga Jesus, dentro de você tem luz, tem convicção do que você deve fazer da vida. Você não vive uma vida na escuridão, mas uma vida de convicção e de luz, que ilumina as trevas, que dissipa as trevas. E por isso que o demônio não deixa você vir para a missa todo dia. Essa irmã precisa ir na missa todo dia. Eu digo para você: quem quer ser feliz, comunga da felicidade todo dia. Não é de vez em quando, não. Quando eu quero, Deus dá um jeito. Porque eu sei, muitos momentos na minha vida que eu desejava Jesus, que não tinha missa, e Deus colocava um padre na minha frente. Quantas vezes teve padre que celebrou missa só para mim? Porque esse é o caminho de quem deseja o céu. A Virgem Maria dá um jeito, porque ela é mãe, e ela nos ensina a amar o seu filho. Entretanto, nós passamos às 3 horas, fizemos a missa ali. Quando chegou de manhã, os guardas mandou a gente sair dali, mandou a gente ir embora, e a gente não foi. Porque eu penso que quando a gente quer lutar por alguma coisa, não podemos deixar que o inimigo roube a graça, porque os desafios vêm. Muitos vão chamar você de louco por comungar Jesus todo dia. Muitos vão tentar, até mesmo dos seus, tirar você do caminho da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o inimigo não consegue vencer numa alma que tem Jesus nas veias dele, o sangue do Cordeiro percorrendo nas veias do teu coração, do teu pulmão, da tua mente. E por isso o demônio tem medo de Jesus eucarístico. Ele não suporta uma pessoa que carrega Jesus dentro dele. Porque uma pessoa que peca muito vence verdadeiramente na Eucaristia, comungando do remédio que exorciza o pecado que está dentro de nós. Tira o prazer das coisas da carne e começa a colocar um outro prazer dentro do nosso ser. No meio de toda essa história, nós vimos todos os padres do mundo inteiro chegar ali. Era ônibus que não acabava nunca, porque nós estávamos no portão que só podia entrar padres, bispos, cardeais, autoridades.
E nós éramos quem? Diante do mundo, nada. Ninguém nem nos conhecia. Mas nós sabíamos da nossa identidade. Que nós somos filho de Deus. Que nós somos herdeiro da graça. E que não há nem um portão que se fecha quando Jesus abre. Não há guarda que impeça os filhos de Deus de mergulhar na sua graça, na sua plenitude do seu amor. Não há grades, não há ninguém que impeça Jesus de realizar o milagre. Acabou esta convicção de muitos corações. A fé, que é o tesouro maior da vida de uma pessoa. Você pode não ter nada, mas se você tiver fé, você consegue tudo. Você tem tudo. Humanamente falando, eu dizia para vocês, era algo impossível entrar por aquele portão. Se tivesse uma pessoa só, talvez seria mais fácil. Mas 34 pessoas, que era 32 da peregrinação, mas eu e a outra irmã que estava comigo. Há muitos momentos da nossa vida que a gente não vê uma luz. Só trevas, escuridão. E eu quero dizer para você nessa hora, não desista. Não abandone o caminho que você trilhou. Talvez a tua graça está tão perto. Então eu movida pelo Espírito Santo, eu senti do meu coração, eu sempre carrego as medalhinhas de Nossa Senhora no meu bolso, e eu estava com um monte delas. Sem os guardas me ver, os policiais, eu comecei a jogar nos pés deles as medalhinhas. Mas eu jogava de monte, não era assim, pouquinha não. De monte. E eles não viram. Mas a Virgem Maria colocou um homem no nosso meio, bem louco. Era um mendigo, só tinha uns pedaços de pão e uma mochila nas costas. Que aquele povo começou a desconfiar dele. Foi lá, olhou toda a roupa dele, olhou tudo que ele tinha, mas não encontrou nada. De repente, depois de jogar aquelas medalhinhas, o que o mendigo fez? Pulou a cerca ali, todo o impedimento, passou pelos guardas e sumiu lá para dentro da Praça São Pedro. Só quem pode fazer isso é um anjo de Deus. Deixou a mochila, deixou os pães. Quando ele fez isso, o Ironi foi até os policiais e disse assim: se ele entrou e vocês não fizeram nada, agora vocês vão ter que deixar nós entrar. Nós passamos a noite inteira aqui. Todo mundo mandava a gente embora, a gente não ia. Todo mundo mandou a gente sair dali, a gente não saiu. Quem nos segurava ali é Deus. E quando Deus nos segura num lugar, pode nos chamar de louco, de o que for, a gente tem convicção que Ele é a nossa defesa. Muito maior do que aqueles homens é Deus. Jesus disse na cruz: vocês não poderiam ter feito nada comigo se essa não fosse a vontade do meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Jesus era um homem de convicção e nos ensina a ter essa convicção, lutar pelo nosso direito. Quando aquele homem saiu dali, eu peguei, fui lá, joguei mais um monte de medalhinha. Falei: Nossa Senhora vai nos pôr para dentro. Porque tudo que invocamos a Virgem Maria, a gente não fica sem uma resposta. Católico verdadeiro tem que viver uma fé de convicção de Eucaristia e de Nossa Senhora. E eu digo para você, uma medalha que carrega nesta medalha a promessa da mãe, que aonde esta medalha tivesse, milagres aconteceria. E acontece mesmo. Eu sou testemunha de jovem que passou no vestibular com essa medalha, de homens que estavam desempregados e arrumou emprego com esta medalha, de pessoas que não conseguiam tirar carteira de motorista e conseguiu com esta medalha. Mas quem dá esta convicção é Jesus na Eucaristia.
após jogar aquelas medalhinhas de novo, aquele policial olhou para o Ironi e disse assim: eu vou deixar todos vocês entrar, só que eu vou deixar de 4 em 4. Amados, isso era 8:30 da manhã. A missa ia começar no Vaticano 10 horas da manhã. 9 horas da manhã, estávamos todos nós dentro da Praça São Pedro. Eu digo para vocês, muitos ali que não tinham fé nesse dia, a fé renasceu, porque era um milagre. Nós entramos pela porta dos padres, das autoridades, e sabe aonde que eu fui ficar? Todos nós, junto com os cadeirantes, que é do lado dos padres, o lugar mais privilegiado não podia ter, sem nenhum tumulto. Participamos daquela missa inteira, dentro da Praça São Pedro, vivendo cada momento daquela missa. E eu digo para você, não era uma missa qualquer. Eu não sei explicar para você o que aconteceu dentro de mim depois daquela missa, mas eu não saí daquela Praça São Pedro a mesma mulher. Ao contemplar João Paulo II sendo canonizado, o meu único desejo é ser santa. Eu cheguei essa semana de Roma, sexta agora eu volto de novo para Israel, com um grupo de peregrinos, eu, Tony Alisson, e vamos para Roma de novo, vamos para Assis, para Cássia, vamos estar, sem a gente escolher, nós vamos estar na casa de Santa Rita de Cássia, no dia 22 de maio, dia de Santa Rita. Quem comunga Jesus tem na vida dele graças especiais. É como se Jesus ficasse tão feliz de te ver aqui na missa, de comungar esse tesouro, de render toda a tua gratidão a Deus pela missa, porque esta é a maior gratidão. Quando você comunga Jesus na Eucaristia, que Jesus não sabe o que fazer para te deixar mais feliz. Nós viemos para cá, fomos para Jaraguá, eu senti de levar minhas irmãs para visitar. Talvez muitos de vocês aqui moram aqui e ainda não foi visitar, que é uma vergonha se não foi visitar ainda. O túmulo de Padre Aloísio, que é um servo de Deus aqui em Jaraguá do Sul. Quando eu sentei do lado daquele túmulo, que paz, aquela casa, isso mesmo, aquela casa, uma paz, um santo aqui do lado de vocês. Eu não tenho dúvida que Padre Aloísio já é santo, nenhuma. Quando eu olhei, quem está fazendo o planejamento, sem eu programar nada, no dia 1º de maio nós começamos o terço de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Padre Aloísio. No segundo dia, onde a gente estava? Lá, visitando a casa de Padre Aloísio. Quando a irmã saiu, viu o capô do meu carro, que tem uma Nossa Senhora das Graças enorme, ela falou assim: meu Deus, parece que eu vi a capa do caixão do Padre Aloísio, que era uma Nossa Senhora das Graças, belíssima, no caixão, na parte de superior do caixão. Se eu fosse contar para vocês os presentes que Deus me dá, e por isso eu posso dizer para você que eu já vivo o céu antecipadamente, e eu não quero outra vida. Eu vejo muita gente infeliz com a outra vida, mas eu sou realizada com a vida que eu tenho de comunhão eucarística. Tem dia que eu vou em 3 missas por dia. Talvez você pode dizer assim: mas você é louca? Sou, como santo. Porque eu descobri o meu caminho de felicidade.
Quanto mais missa eu comungo, mais céu eu tenho dentro do meu coração, mais alegria eu tenho, mais esperança eu tenho, mais fé eu tenho, mais vontade de rezar eu tenho. E eu não troco a minha vida por nada. Mesmo antes de eu ser religiosa, eu já ia em 2 missas por dia, porque eu descobri o quanto me faz ser diferente com a missa. Padre Pio, ele diz assim no livro dele. Vocês sabem que Padre Pio era um homem eucarístico. Padre Pio celebrava a missa, as últimas missas dele, que ele não conseguia nem às vezes levantar, tinha que ficar os irmãos do lado para levantar a mão dele, todo chagado. Padre Pio celebrava a missa e ele ficava assim, ó, em êxtase, em cada missa que ele celebrava. Os santos, muitos tiveram bilocação, tiveram uma vida verdadeiramente de profundidade com a palavra de Deus e tiveram uma vida de êxtase por causa da missa. Tem muita gente doente porque não comunga do remédio certo. Eu quero agora em Curitiba começar um grupo, e vou começar. Deus já preparou até um prédio lá, o primeiro andar é meu. Eu vou começar um trabalho com os empresários, porque eu vejo que ser empresário também é um ministério doado por Deus. Só que as empresas precisam de Jesus lá dentro. Tem que ser destruída essa ganância, este poder. Tem que ser destruída a desigualdade. E por isso, Jesus quer entrar nas empresas e transformar as empresas num pedaço de céu, aonde as pessoas trabalham felizes. Não por causa do dinheiro, mas porque estão realizadas, porque tem um patrão que o atrai por causa da força de Jesus eucarístico dentro dele. Os nossos empresários precisam de uma experiência profunda de Jesus. E por isso, tem muitos empresários na falência, porque aonde falta Jesus, não tem sustento. Aonde tem Cristo, ali entra a prosperidade também, material e espiritual. Eu acompanhava um empresário que estava entrando na falência. Eu vi que a raiz dele faltava missa. Eu disse, como que um empresário consegue dar conta de uma empresa sem comungar Jesus diariamente? Não dá conta. A sabedoria vem da Eucaristia. Aquele homem se tornou um homem da Eucaristia. Comungava Jesus todo dia às 6:30 da manhã, antes de ir para o trabalho. Quando ele entrava no trabalho, ele entrava com Jesus eucarístico. A empresa dele, que tinha 50 funcionários, hoje tem quase 400 funcionários. Porque aonde Jesus eucarístico entra, a bênção da prosperidade entra junto. Não é em outro caminho que você vai mudar o rumo da tua história, mas é comungando de Jesus na Eucaristia. Fecha os teus olhos um pouquinho antes de eu ler essa palavra do Padre Pio. Eu quero que você pense agora, quantos anos você tem? E quantas missas você foi nesse período da tua vida? Quantas Eucaristias você acumulou dentro da aljava do teu ser? Ah, irmã, estou doente, não posso ir na missa. Jesus disse, vinde a mim vós todos que estáis cansado, doente, porque eu sou o médico. Eu vim para os doentes, para os pecadores. Quantas missas você já foi em vida?
Aliás, quantas missas que você vai durante a semana? Faz essa pergunta para você agora. Quantas missas que você vai durante a semana? Ah, irmã, não tem tempo. Tempo é questão de preferência. Quando você quer, você consegue. Todo mundo dá um jeito para ir no médico. Pede atestado, faz um monte de coisa. Fecha teus olhos e pergunta para você: como que você está? Você é uma mulher feliz? Você é um homem feliz? Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Tem alegria. Tem fé. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Padre Pio diz para nós: quem começa a amar deve estar pronto para sofrer. A Eucaristia é o verdadeiro amor da nossa vida. A tristeza é a morte lenta da alma e não tem nenhuma utilidade. Caminhe com simplicidade nas estradas do Senhor. Deus enriquece a alma que tudo se desapega, despreze as tentações e abrace as tribulações. Quem tem tempo não espera pelo tempo. Não deixamos para amanhã o que podemos fazer hoje. As sepulturas transborda de boas ações deixadas para depois. E além disso, quem nos diz que viveremos até amanhã? Escutemos a voz de nossa consciência, a voz de nosso profeta. Se ouvirdes a voz do Senhor hoje, não queirais fechar vossos ouvidos. Devemos renascer e acumular somente as riquezas que nos pertencem, lembrando de que somente um instante que escapa está sobre o nosso domínio. Não podemos intercalar tempo entre um instante e outro, pois esse não nos pertence. Nada pode temer a alma que confia no Senhor. Nada. Nada pode tirar de você a tua bênção, meu amado irmão. Se você casou, teu casamento está bem, sabe de que forma que você conserva o teu casamento? Comungando Jesus na Eucaristia. Quando o sangue de Jesus cai dentro do teu matrimônio, não tem como o teu casamento dar errado. Sabe de que forma que você consegue a graça que você está precisando hoje para a tua saúde? Deve ir no médico? Deve. É bíblico o médico. Mas comunga Jesus, porque Ele vai mostrar o médico certo. Ele dará as mãos no lugar das mãos daquele médico, a sabedoria na vida daquele médico, para descobrir o que você tem, para te dar o remédio acertado. E eu digo para você que a Eucaristia é a prevenção da nossa vida e da nossa casa. Não espere teu marido ir embora para começar a ir à missa. Não espere teu filho cair nas drogas para começar um caminho de missa. Não espere uma doença surgir para começar o teu caminho de intimidade com Deus. O dia que o homem descobrir o que é a Eucaristia, Jesus não fica mais abandonado no sacrário, porque a Eucaristia nos faz sentir saudade do nosso amor, do amor da nossa vida.
Eu digo para vocês, que bom que Deus me deu o maior presente que eu podia receber em vida, logo pequena, que foi a Eucaristia. Que bom que meus pais me ensinaram o caminho da minha felicidade. Ame o sacerdote, cuide bem do teu sacerdote. Tem tantos sacerdotes se perdendo e a gente não faz nada. O demônio quer que o sacerdote desista, porque é menos um para nos dar o remédio da nossa salvação. O demônio tem ódio da mão do sacerdote, porque por estas mãos ele absorve todo o teu pecado. Por essas mãos ele consagra a Eucaristia. Por essas mãos ele te dá Jesus. Deus disse: será que eu vou encontrar fé quando eu voltar sobre a terra? Você tem que dizer, meu irmão, vai. Porque eu serei este homem de fé, eu serei esta mulher de fé. Talvez muitos podem zombar de você hoje, mas amanhã estes mesmos se prostrarão aos teus pés, reconhecendo que na tua vida se esconde um Deus, que todos os dias que você ia à missa, que você comungava Jesus, você estava acumulando uma fortaleza dentro de você para os dias difíceis que vão surgir, e estes já estão surgindo. Agora na Itália, todo mundo pedindo oração, porque está prestes para acontecer uma terceira guerra mundial. Mas eu digo para você que um homem que comunga Jesus Eucarístico, este está assegurado. Não tem ladrão nenhum que conseguirá roubar aquilo que é mais precioso dentro de você, que é a tua fé. Pode roubar os nossos bens materiais. Semana passada, tem 3 semanas que eu estava vindo da Bahia, roubaram o meu celular. E eu digo para vocês, por incrível que pareça, muitas vezes a gente fica arrasado, né? Triste. Roubou meu carro, roubou isso. As coisas materiais não podem roubar a nossa paz. Eu disse para Jesus: olha, se roubou, e se o Senhor não quer me dar outro, com ele eu faço tudo, meu trabalho de evangelização. Atendo as pessoas, oriento. E quantas vidas eu já salvei da morte, com uma ligação, com um recado. Mas Deus disse para mim no meu coração: eu vou te dar outro. E no dia do meu aniversário ganhei outro. Quando a gente tem Deus, Deus pode nos dar coisas maiores do que aquelas que a gente perdeu. Não perca o teu tempo com aquilo que foi tirado de você, porque Deus tem mais para dar do que o demônio para roubar. A minha fé, a minha convicção tem que ser dele. E eu não sei o que foi tirado da tua vida até hoje. Talvez o demônio veio e roubou teu marido. Tantas separações no mundo. Eu quero dizer para você: vai com Jesus lá buscar ele, pelo teu perdão, pela tua oração. Porque quem reza já venceu. Não precisa ter medo de nada. Tem muita causa nossa que não foi resolvida porque falta reza. Falta uma intervenção mais forte. E eu quero encerrar esta minha pregação dizendo para você, meu irmão: Jesus tem saudade de você na missa. Todos os dias ele fica aqui. Quando o padre eleva Jesus da Eucaristia, Jesus olha lá na porta para ver se encontra o teu rosto. É o pai que espera o filho pródigo voltar para casa.
E mesmo que Jesus não vê você naquela missa, Ele continua te esperando. Como diz aquela música do Padre Fábio, eu espero por você e não me canso de esperar. Jesus é paciente e Ele continua te esperando. Todos os dias, só para poder te dar um abraço. Só para te dizer eu te amo. Só para te dizer você não está sozinha neste barco. É no barco da tua vida que eu quis entrar para remar até o fim. Talvez hoje você ainda não viu o milagre. Aguarda mais um pouco, minha irmã. Talvez hoje muitos zombam de você, que a tua graça ainda não chegou. Mas ela vai chegar. Eu nunca vi um homem rezar e uma mulher rezar com fé e não tocar no milagre. O tempo já é uma oração. Diz o salmista, a espera já é uma oração. Aguenta firme. Não saia deste caminho por nada. Aguenta firme, porque você está no caminho certo. Continue caminhando. E eu tenho certeza que muito perto você verá a glória de Deus manifestar na tua vida. Vamos cantar agora. Eu quero convidar você a fechar teus olhos. E eu quero convidar você a ser audacioso na tua fé. Qual é a graça que você quer levar para a tua casa? Ainda hoje, ainda agora. Não limita. Fale com Deus agora. Bate na porta de novo. Peça de novo. Não se canse de pedir. Não se canse. E eu não tenho dúvida que Jesus vai ouvir o teu clamor agora. Fale com Deus. Talvez é um filho que você quer. Talvez a medicina já roubou todas as tuas expectativas e esperança. Mas o médico do médico pode te dar um filho. Porque Ele é Deus. Talvez o que você precisa hoje é de um abraço. Talvez o que você precisa hoje é que Deus cura a saudade que você está da tua mãe ou do teu filho que já mora na eternidade. Talvez o que você precisa hoje é só de um olhar de Deus, do consolo de Deus. Eu te vejo procurar tantos caminhos. É sincera tua busca, eu bem sei. Tu ansias um alento, um abrigo nos afetos que procuras conquistar. Nos teus olhos eu percebo as tristezas, o vazio que ninguém pode suprir. Eu te amo, quero ser teu grande amigo. Se me acolhes, vida nova te darei. Deixa Deus falar com você. Cheguei agora, estou à porta e peço entrada. Vim pra ficar na tua casa, estou aqui. Sentar-me à mesa, partilhar a nossa vida. Na intimidade, revelar meu coração. Por muito tempo esperei por este dia. Vem por meus braços nesse abraço
abraço de perdão. Não me importa se tu tens as mãos vazias. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti. Nós queremos, Jesus, estar contigo. Queremos o teu carinho, Senhor. Queremos a manifestação do teu amor. Toca, Senhor. Toca no nosso coração frio ainda. Toca no nosso pecado, Jesus, que roubou verdadeiramente o espaço teu. Arranque de nós, Senhor, aquilo que a nossa carne ainda sente de prazer pelas coisas do mundo. Arranque do nosso ser, Jesus, e vem trazer o teu prazer, a tua santidade, a tua redenção. Queremos a Eucaristia a cada dia, e mesmo se não é possível a missa todo dia, quero me esforçar para comungar o Senhor o máximo que eu puder, pelo menos aos domingos. Eu não quero te abandonar mais, Jesus. Fica comigo, Senhor. Já está tarde e a minha alma anseia por ti, como a corça anseia por águas. A minha alma tem sede de vós. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, eu preciso do teu abraço. Eu preciso do teu colo. Eu preciso do teu carinho. Eu te chamo e quero. Eu te chamo, Jesus. Tua resposta. Eu quero ouvir a tua resposta. Te respeito nesta tua decisão. Tens a vida e a morte à tua frente. Tu és livre para agora escolher. Se tu vens comigo, assumo o teu fardo. Tua dor será também a minha dor. Eu te amo como amor que não se acaba. Sou Jesus e quero estar junto de ti. Cheguei agora, estou à porta e peço entrada. E pra ficar na tua casa estou aqui. Sentar-me à mesa, partilhar a nossa vida. Na intimidade, revelar meu coração. Por muito tempo esperei por este dia. Vem por meus braços, neste abraço de perdão. Não me importa se tu tens as mãos vazias. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti. Amém?